Então, ótima tarde a todos. Meu nome é Júlio César. Tenho o prazer de começar aqui um novo podcast dentro dos podcasts que vem acontecendo, que é Talk About Justice History, ou falando sobre a história da justiça. E aí a ideia é mesmo convidar pessoas que são pesquisadores importantes do campo, e hoje eu tenho o prazer de começar com o Rafael Ruiz, que é meu professor, orientador. Então, só falando um pouquinho sobre o que será o Talk About Justice History, serão entrevistas em que nós pretendemos conversar um pouco com alguns autores da historiografia ibero-americana, para tratar justamente sobre outras abordagens da história da justiça, pensando aí em novas formas de abordagem, novos campos de pesquisa, e a ideia mesmo é divulgar a área, pensar que as pessoas que tiverem interesse podem ouvir e ter acesso a essa nova historiografia, essas produções mais recentes. Então, vou apresentar, antes de mais nada, o professor Rafael, antes para a gente começar. O professor Rafael Ruiz é bacharel em Direito, então, pela USP, é mestre em Direito Internacional também, doutor em História Social pela mesma universidade, e lecionou como professor temporário no curso de História da América Colonial no departamento da FEFELESH, na Universidade de São Paulo, entre 2002 e 2004. Foi professor adjunto do Departamento de Economia da Fundação Armando Álvaro Penteado, no curso de Relações Internacionais, entre 2004 e 2006, e desde 2006 ele vem como professor adjunto de História da América Colonial na Universidade Federal de São Paulo, onde eu tive o prazer de conhecer o Rafa alguns anos atrás. Então, as principais áreas de interesse do professor Rafael Ruiz, elas englobam tanto história social como a questão cultural, principalmente nas correlações geográficas da América Espanhola e Portuguesa durante o período da Idade Moderna. Então, os temas centrais que o Rafa tem escrito é sobre catequese, jesuítas, história da justiça e probabilismo jurídico. E as principais obras do Rafa é O Sal da Consciência, Probabilismo e Justiça no Mundo Ibérico, Literatura e Crise, O Espelho da América, Francisco de Vitória e a Liberdade dos Índios Americanos, São Paulo na Monarquia Hispânica, e ele tem 2 livros com coautoria. Um com coautoria com a professora Genice Teodoro, São Paulo de Vila à Cidade, e o outro com o professor Leandro Carnal, Novas Formas de Abordar o Ensino de História. Rafa, muitíssimo obrigado por topar o Eu que convite. agradeço. Então, vamos lá já. A primeira pergunta, a primeira questão que a gente tem, então, para ouvir um pouco o professor Rafael é como que surgiu o seu interesse pelo tema da história da justiça e como que você decidiu escrever sobre esse tema? Bom, Júlio, muito obrigado pelo convite, eu agradeço mesmo, eu acho que a iniciativa é muito boa, né? Tudo que seja discutir, falar ou conversar sobre novas abordagens da história, de história da justiça e bibliografia sobre esse tema, acho que são questões bem interessantes no momento atual, né? Eu teria que me remontar a muito tempo atrás, né? O tema da justiça é um tema que sempre me perseguiu, principalmente porque eu era temporário neste país, né? E para ficar permanente era muito complicado. Eu tinha que trabalhar, mas não podia trabalhar porque eu era estudante e tinha um visto de estudante e não podia trabalhar. E quando eu finalmente me formei como advogado, não podia trabalhar porque não era brasileiro. Então, era vou chamar assim, uma espécie de melé, por não falar outra coisa, jurídico-legal, que eu, inclusive, lembro que fui falar com o presidente da seccional aqui, da OAB em São Paulo, né? Achava que era tudo muito injusto, um monte de leis que me pegavam por qualquer lugar, e eu lembro que eu estava, naquela altura, estava também fazendo uma pós, Direito Internacional, e conversei aliás, fiz uma pergunta para o professor Tércio Sampaio Ferraz, um grande professor, e perguntei para ele sobre a justiça, se a questão era justa. E me falou, lembro perfeitamente que a resposta foi assim: nós estamos aqui não para discutir a justiça, estamos aqui para discutir a lei. Entrei em crise profunda. Desde então, eu fiquei procurando um lugar que pudesse discutir justiça. Finalmente eu consegui encontrá-lo na história, embora isso aí foi um processo muito demorado e muito doloroso. Mas acho que desde aquela época. Muito bom, Rafa. O Rafa, nos seus livros, por exemplo, O Sal da Consciência, O Espelho da América, você sempre vai abordar a história da justiça e na questão da América Latina. Então,
Pensando um pouquinho agora já nessa abordagem, depois de todos esses caminhos, que sem dúvida foram tanto quanto ardilosos até chegar neles, quais que foram as principais contribuições dessa região para a história da justiça e como que elas influenciaram o mundo? Olha, eu, se tivesse que resumir, diria assim: acho que a principal contribuição da América para toda essa questão é o tema do probabilismo e do probabilismo jurídico, não apenas o probabilismo moral. É um tema que está sendo cada vez mais estudado, me parece, né? Mas, em geral, na bibliografia ou na historiografia hegemônica, né, principalmente protagonizada pela USP, os teólogos americanos, né, são quase que desconhecidos, né? Falam do Vitória, mas o Vitória é espanhol, né, de Salamanca, mas dificilmente eu vi uma historiografia brasileira que fale do Avendaño, né, Diego de Avendaño, que é um jesuíta de 1620, no Peru, que escreve uma obra assim monstruosa, de 6 volumes, né, falando sobre toda a história da justiça naquele momento, né? E assim fala sobre vice-reis, fala sobre ouvidores, fala sobre mineiros, fala sobre encomendeiros. Raramente eu vi ser citado esse homem, né? Se fala mais do Solórzano Pereira, né, que é um grande jurista, não se fala, mas não se fala, por exemplo, de Alonso de la Peña, não se fala de Villarroel, não se fala de Miguel Ágia. Então, há uma série de teólogos que são assim de berço americano, né? E que realmente introduziram a sua forma de pensar, na maneira de enfocar as questões morais, as questões jurídicas, os processos, introduziram uma solução, que é a solução probabilista, que realmente, do meu ponto de vista, configurou a América Latina, América Espanhola, configurou, deu um traço marcante, né, que é exatamente o probabilismo. Então, acho que isso daí, você está no meu grupo de pesquisa, é o que o grupo de pesquisa, o CEPRO, faz, procura fazer, já faz muito tempo que estamos trabalhando nisso. Me parece que isso é relevante, né? E tem muita coisa para ser estudada, né, que a gente também não vai conseguir dar conta. Claro. Inclusive, você pode, eu sei que isso é mais complicado em linhas gerais, mas só para as pessoas que estão ouvindo, explicar um pouquinho sobre o probabilismo, então? Olha, o mais fácil que eu acho, me parece que o probabilismo é um método, é um sistema moral, ou seja, diante de uma questão moral, né, vamos imaginar um juiz que tem que tomar uma decisão sobre as causas, a causa que foi apresentada. Ele segue uma orientação, segue outra orientação. O juiz tinha vários textos com várias opiniões, muitas vezes opostas e divergentes. Não existia um Supremo Tribunal que desse uma espécie de única interpretação possível. Existiam vários teólogos e vários juristas com várias opiniões. O que significava ser probabilista, ser um juiz probabilista? Que ele poderia escolher qualquer uma dessas opiniões, desde que fosse prudente, desde que fosse razoável. E esse prudente, razoável, era decidido pela própria consciência do juiz. Então, isso dá uma margem, me parece, uma margem enorme, né, de liberdade para juízes. Existia o perigo de que os juízes, usando mal da sua liberdade, cometessem injustiças. Mas também existia realmente, e o nosso grupo fica procurando isso nos processos criminais, juízes que, no uso do seu livre-arbítrio, da sua liberdade, conseguiam, vamos chamar assim, vamos dizer assim, adaptar a lei ao caso concreto. E dessa forma dar mais justiça, realizar mais a justiça. Eu acho que isso é, talvez em pequenas doses, é o que me parece que é o significativo do probabilismo. Não sei se Excelente, ficou Rafa. claro.
Claro, ficou. Eu acho que isso é muito interessante, porque coloca justamente aquilo que nós temos discutido, um traço para essa justiça muito distinto do que a justiça atual tem demonstrado. E aí entra até um pouco na questão que você colocou inicialmente, como você foi parar aí, que é justamente o ponto do que é justo e como dar o justo. Então, de fato, se por um lado poderia usar de forma viciosa um juiz que não fosse virtuoso, por outro, Exato, o juiz exato. virtuoso podia aplicar a justiça do modo mais justo, no caso concreto, por conta exatamente das possibilidades inúmeras, inclusive de seguir os menos prováveis, né? Então, eu acho super, bom, suspeito falar, né? Muito bom. O Rafa, aproveitando sobre isso que nós estamos conversando, tem a questão da interdisciplinaridade. Você mesmo falou de como eles eram teólogos, né? Então, nos seus livros também isso vai aparecer, dessa interdisciplinaridade na abordagem da história da justiça. Como que Uhum. você vê essa contribuição dessas outras áreas, da filosofia, da teologia, da própria literatura que você escreve, justamente quando a gente aborda e escreve para a compreensão desse tema de história da justiça? Uhum. Olha, eu acho que não é não é apenas uma necessidade, né? Mas é uma questão de coerência histórica, né? Ou de coerência historiográfica. Se a gente não fizer assim, se o historiador não fizer assim, o historiador provavelmente será anacrônico, porque a justiça, a lei, o justo, né? Tudo isso eram conceitos que estavam, por exemplo, dentro da categoria da teologia, né? Ou mesmo da teoria, vamos chamar assim, na categoria filosofia, né? É uma filosofia moral, né? Então, se você vai procurar diretamente pelo lado da lei, do código ou do direito, de repente você não encontra, né? Não encontra tipificação de crimes. O que havia era tipificação de pecados, né? Então, me parece assim, se quisermos, se o historiador quiser ser não anacrônico, é bom que ele saiba lidar com diferentes campos do saber, hoje campos diferentes do saber, né? Mas a justiça sempre foi uma coisa divina, né? Desde os gregos, a justiça é mulher. Depois vai ter o juiz homem, né? Mas o juiz homem é um ministro da deusa justiça, né? Então, isso é muito importante. Isso é um mito. Sim, é um mito, mas precisa ver a força do mito, né? Que tem realmente força. E o que significa isto em termos de, sei lá, de ordenação cósmica do mundo, como fala o Antônio Manuel Espanha. Só que, muitas vezes, este tipo de linguagem para historiadores atuais, historiadores brasileiros, ou atuais, espanhóis, portugueses, tanto faz, parece que vamos chamar assim, é uma bobagem literária, ou é um adereço literário. Não é. Não é possível que, desde os gregos, a deusa da justiça seja uma mulher, isso vai até o século XVIII e não tem nenhuma importância. É um mito? Sim, é um mito. Mas, até para exagerar, até a física é uma questão de justiça. O princípio de indeterminação, né, é um princípio de justiça, não é só um princípio de física, né? O princípio do caos é o princípio de justiça. A justiça vem para sobreviver, para que o homem possa sobreviver no caos. Então, me parece assim, para mim é a coisa mais normal do mundo que um historiador que queira trabalhar história da justiça no século XVI ou XVIII conheça teologia, conheça direito canônico, conheça física, conheça mitos, conheça literatura, conheça metáforas, porque é isso que era, né? Quando se falava de justiça, tem o Bobadilla, por exemplo, o jurista Bobadilla do século XVI, ele fala que é como a cera, que tem várias formas, ou que é como o vento, né? Então, não definem, simplesmente dão metáforas, mas essas metáforas têm sentido. Para aqueles homens daquela época, tem sentido, sim. Para nós, talvez, seja uma metáfora, uma forma bonita de falar, né?
Enfim, acho que é importante mesmo a interdisciplinaridade, Excelente. realmente. Inclusive, você falando das metáforas, acabei de me recordar que o atual teólogo que eu estou estudando, que é o Juan Francisco de Castro, já vai escrever lá no século XVIII, ele usa exatamente para tratar das questões das várias áreas que envolvem a justiça, a ideia da teia de aranha. Então, ele vai dizer que é como uma teia de aranha em que as coisas vão se prendendo e aquilo que escapa é justamente um bicho maior que a teia não dá conta de segurar. Muito Então, bom. realmente, a própria forma de ensinar e de aplicar a concepção de justiça e esses conceitos, ela perpassa por as metáforas. Eu acho que Exato, isso é exato. muito claro quando a gente analisa as obras que as pessoas não conhecem. E aí a importância do historiador sempre lidar com essas fontes históricas que, como você ressaltou aqui no começo, e eu acredito que é importante, ficam um pouco de lado. E já Exatamente, aproveitando exatamente. esse ensejo do que nós estávamos falando aqui, mas antes de ir na próxima pergunta, eu também queria te perguntar se você vê essa relação da própria forma como eles eram formados no período. Então, essa formação humanística, que ele era teólogo, mas ele também era um advogado, ele também estudava essas outras questões, ele também estudava a gramática e a retórica. Então, essa própria formação humanística É do isso período mesmo. Era uma que formação aparece, humanística que a gente já não tem mais relação sim, quase com ela, né? Perdemos a intimidade. E é isso. naquela época, não. Naquela época havia uma intimidade com tudo que fosse aquele, vamos chamar assim, as disciplinas que a gente chama hoje de liberais, né? As Uhum, disciplinas humanísticas, né? Do Renascimento, né? A sim, retórica, né? Por isso que a gente está discutindo probabilismo e retórica, porque de fato a retórica era o instrumento, esse era o instrumento de compreensão para entender a justiça, para aplicar a justiça e para expressá-la. ótimo. E aí, já aproveitando então o ensejo, você comentou da questão do Brasil. E aí a próxima pergunta está relacionada justamente com isso. Qual que é a visão sobre a história da justiça no Brasil, nesse sentido dessa outra abordagem historiográfica? E Hum. quais são essas possíveis transformações no campo aqui que a gente poderia pensar? Acho que está havendo, sim, transformações lentas, lentas, mas seguras. Acho que sim, que está havendo transformações. Mas eu lembro de ter assistido antes de 2000, muito antes de 2000, uma palestra, uma conferência que estava o Antônio Manuel Espanha, estava a Laura Melo e Souza, e fez uma pergunta do tipo assim: mas que importância tem esse tema? Porque a história do direito chamava-se naquele momento História do Direito. História do Direito é uma história de uma lei escrita que ninguém vive, né? Mais ou menos eu estou, né? Estou falando de uma coisa muito tempo atrás, né? Então, de fato, né, a impressão que havia entre os historiadores brasileiros até o ano 2000, até 2000, eu marco até 2005, quando se traduz a obra de Paulo Prodi. Acho que é 2005 que se traduz a obra de Paulo Prodi pela Martins Fontes, Uma História da Justiça. Então, até esse momento, a história da justiça no Brasil não existia. Essa é a minha opinião. Não existia. E não existia porque era uma coisa vista com receio, me parece, não, por parte dos historiadores. Era uma coisa de advogados, de juristas super estranhos, com umas categorias que não eram as categorias históricas, e isto é verdade, né? As categorias dos juristas não são as categorias dos historiadores, então havia um estranhamento, né? A partir do momento que Paulo Prodi começa a ter carta de identidade, né, carteira de identidade no Brasil, né, começou uma série de estudos a serem feitos, e eu já estava começando com isso daí, né, e, de fato, quer dizer, me parece assim que, pouco a pouco, a historiografia foi se afastando da hegemonia do antigo sistema colonial, né, que, de alguma forma, o antigo sistema colonial pairava sobre tudo e sobre todos, como se fosse um dogma histórico, né? Aí, por exemplo, apareceram os cariocas, né, com os antigos regimes nos trópicos, que trouxeram eu acho que uma lufada de ar e de vento que precisava o Brasil para isso, né?
começaram a abordagem das questões de história da justiça, já começou mais uma aproximação à justiça no sentido da prática, no sentido do processo, né? E não das instituições jurídicas, né? Eu gosto de destacar o papel de Arno Welling, né? Que é um grande historiador que muitas vezes me parece que assim um pouco está sempre fora do circuito, né? Mas que fez um belo de um trabalho, que aliás ele deu o nome que depois a mim me inspirou, né? Direito e Justiças no Brasil, é o Tribunal da Relação do Rio, né? E aí depois a Silvia Lara, que também fez a mesma coisa, Direito e Justiça no Brasil, embora ela foi mais para o século XIX, né? Então já havia uma preocupação de que a história da justiça fosse vista no concreto, no concreto. E acho que isso deu, né, me parece, foi nessa brecha que a gente entrou, que eu entrei, que a gente entrou como grupo de pesquisa, porque realmente começou a se despertar o interesse para, bom, deixa eu ver, como é que foi no concreto isso aqui? Ou seja, como é que o juiz ditava a sentença? Né? Como é que isso aqui se fazia no concreto? Não como é que estava escrito na lei. Aí depois vai ter toda, né, todo diferentes lugares, vai começar a pipocar, né, estudos ou teses, né, que já começam a se preocupar com coisas que foram introduzidas, no fundo, pelo Antônio Manuel Espanha, né? Mas no começo com uma grande... Bom, acho que o livro mais simbólico de toda essa história que eu estou contando é O Sol e a Sombra, da Laura Meli Souza, né? Quando ela faz uma enorme introdução tentando defender o antigo sistema colonial ainda, né? E dizendo no fim que, bom, até que não se sustenta muito, porque as teses do Antônio Manuel de Espanha a gente não concorda, a gente não gosta, mas são muito sólidas. Eu estou exagerando, mas se lerem o prólogo e lerem o epílogo, você chega a essa conclusão, né? E, de fato, isso daí abriu as portas, me parece, para uma nova geração de estudiosos que estão indo, me parece assim, nessa direção. Eu cada vez mais escuto falar de temas ou de categorias ou de viés, né, que, de alguma forma, foi meu grupo, foi o nosso grupo que foi introduzindo, né? Então, me parece que mais ou menos essa é a trajetória do que aconteceu com a história da justiça no Brasil. Seguramente eu não fui justo com todo mundo, né? Devo ter esquecido um montão de pessoas e de grupos, mas esses, para mim, foram muito significativos, né? Porque eu vivi isso. Muito bom. Inclusive, sobre essa parte que você diz que tem aparecido esses viés, de fato, a gente tem recebido, nós que acompanhamos sempre o tema, produções mais recentes com as categorias dessa outra historiografia, dessa abordagem historiográfica que a gente está conversando aqui. Então, realmente, aqui no Brasil, a gente tem começado a ver essa produção um pouco mais em evidência. Aproveitando, então, que nós estamos falando da questão da concretude, estamos falando disso na prática, vamos para aquela questão que, inclusive, foi aqui que eu, particularmente, fui pescado pela história da justiça, na aula de História da América 1 com o professor Rafael, que é a questão do Francisco de Vitória e o Direito dos Índios, uma das suas obras, em que você trata a questão do direito internacional e afins, você vai falar sobre um tema que, a princípio, quando se ouve, ele parece controverso, o direito dos povos indígenas na época do descobrimento. Eu lembro que foi algo que, para um calouro, um garoto de 17 anos, que tinha acabado de entrar na graduação, fez tipo, uau, como assim? Haviam padres defendendo o direito dos índios. Então, aproveitando essa questão da prática que nós estamos falando, como que você vê, Rafael, a relação entre a justiça e a conquista e qual que é a importância de se discutir esses temas nos nossos dias? Bom, a importância é assim enorme, não só nossos dias, sempre, né? Sempre será, né? Discutir a justiça não é uma coisa. Eu entendo o que falava o jurista o von Ehring, né? Que ele da luta pela justiça, né? Essa coisa assim meio quixotesca, né? De que nós estamos sempre lutando pela justiça. Eu entendo isso e respeito isso e eu também luto pela justiça, mas a justiça nunca se atinge, né? Essa justiça que a gente quer, né, chegar,
ela é uma meta indefinida, né? Pelo menos essa é a minha forma de entender toda a história da justiça. É uma meta indeferida, ela está sempre se pode chegar mais perto, mas não se chega nunca. Que nem falava o Karl Popper sobre o conhecimento, sempre se pode chegar mais perto da verdade, mas você não chega nunca, né? Isso não tira o mérito, isso é da natureza da coisa, né? A justiça que a gente gostaria é tão necessária que ela nunca chega, né? E isso nos exige uma luta, né? Agora, o problema é o seguinte, o Vitória, ele foi cancelado, né? O Vitória era professor de universidade, ele deu a grande aula, que foi o que te chamou a atenção, né? A grande aula que ele deu foi uma aula assim, máquina, como hoje, uma aula máquina, onde era para discutir temas da atualidade. Como hoje poderíamos discutir a invasão no Supremo, lá e no Congresso, a eleição passada, temas da atualidade, que são necessários em qualquer universidade para serem discutidos, porque a gente não pode estar na Lua. Em Salamanca também era assim, né? E a Relectio de Indis foi uma conferência, uma aula magna, né? Qual foi o resultado? Que o imperador Carlos V proibiu ele de dar aula. Esse foi o resultado. Agora, nós estamos num impasse, me parece, né? Por quê? Porque se estamos na universidade, é preciso que haja liberdade de expressão, mesmo que a pessoa fale uma coisa que eu não concorde, mesmo que o professor fale uma coisa que eu não estou de acordo, mesmo que o aluno fale uma coisa que eu acho que está errada. Eu tenho o dever de respeitar o aluno, mesmo que pense diferente de mim, muito mais em história. Porque isto é justiça, né? Então, depois levantaram o cancelamento, depois de 5 anos levantaram o cancelamento da Vitória, mas aí ele morreu, né? Aí ele já era velhinho, já não podia dar mais aula. Então, essa luta, né, entre a política, vamos chamar assim, o governo, o poder e as suas mazelas, elas têm que ser denunciadas. E denunciadas de muitos pontos de vista. Haverá gente que seja de um ponto de vista X, outro que seja de um ponto de vista Y, e o governo, ou quem tem o poder, precisa se justificar. As suas atitudes têm que ser justificadas. É isso que fez a escola de Salamanca. Isso não aconteceu propriamente em Portugal, embora tenha estudos sobre isso, mas não aconteceu propriamente na Inglaterra. Eu não estou defendendo, e você já me conhece, eu não estou defendendo a invasão da América, né? Até porque o que eu falo é, olha, isto aqui foi uma invasão. E o que a Vitória dizia é que isto aqui não está certo, isto aqui é injusto. O problema é que o político que estava no poder naquele momento não queria nem saber desse negócio. Mas a universidade precisa discutir, sim. Tem que discutir esses temas. Né? Agora, tem que discutir sem medo do cancelamento, me parece. A pessoa pode falar uma atrocidade até, mas se é uma atrocidade, não se justifica. Racionalmente não se justifica. Só vai justificar pela força do grito, pela força da voz, pela força da imposição. E esse não é o lugar da universidade. O lugar da universidade é isso, é uma universitas. Todos convivem e todos podem falar. Alguns terão razão, outros não, e outros serão idiotas. Falarão bobagem, falarão burradas, né? Mas a universidade, em geral, se não for manipulada, não vai seguir quem fala burrada. Não vai. Precisa acreditar no ser humano. Eu realmente acredito no ser humano. Somos pessoas racionais, todos. E conseguimos perceber que estão me enganando. O que esse cara está falando é uma bobagem. Mas ele tem direito de falar a bobagem. Na universidade ele tem direito. Em outros lugares a gente teria que discutir. Mas o lugar da fala, o lugar do discurso, o lugar da, vamos chamar assim, da contraposição,
Eu acho até que é muito mais na universidade do que na política. Na política é outra coisa, que também é importante, né? Mas na universidade precisamos mais gente que nem o Vitória e menos gente que nem o Carlos V. Rafael, você toca num assunto muito, muito interessante, que é bem importante. A universidade precisa ser esse espaço do debate de ideias, inclusive ideias contrárias. E isso é muito interessante porque, nesse período, no século XVI, eles estavam exatamente debatendo ideias, que algumas delas contrariavam a própria força, o próprio poder político do Isso período, mesmo. que era o Sacro Império Romano-Germânico, por exemplo. Exato. Então, eu acho que você coloca um ponto fundamental, e isso remete É. à próxima questão e à próxima obra tua, que é alienação e tolerância, justamente Hum. quando você vai discutir o papel da justiça na construção da sociedade moderna. E aí a gente então vai falar justamente agora um pouquinho sobre tolerância. Qual que é a importância da tolerância para a justiça? Como que ela pode ser alcançada numa sociedade cada vez mais polarizada, como a nossa? E cada vez mais intolerante. Você sabe que Pois é. eu fico pensando, né, quer dizer, precisamos de um Voltaire, urgentemente, precisamos, não de um Robespierre, precisamos de um Voltaire, né? Quer dizer, alguém que diga a gente, ou um John Locke, né? Gente, calma, né? Não vamos nos matar aqui por... Me veio agora, não tinha previsto. É assim, nas viagens de Gulliver, se você lembra da aula, né, eu gosto de dar a aula de viagens de Gulliver falando precisamente desse problema da tolerância Uhum, e a intolerância que havia naquela época, que era de guerras de religião, né? sim. E nas viagens de Gulliver, né, há um momento em que há uma discussão irônica, né, onde fala que, pô, imagina, por exemplo, tem um reino onde foi estabelecida uma lei que os ovos precisam ser cortados pela ponta. Você precisa de uma lei para isso? E nós estamos chegando a essa situação, às vezes, né? Uma lei que me diz o que pensar. Uma lei que me diz... Não estou dizendo que qualquer pensamento é bom. Tem pensamentos aberrantes, tem pensamentos criminosos, mas temos que ter cuidado, não podemos dizer, o Estado, a sociedade não é uma igreja, nem é um convento, né? Então, que haja liberdade e que, felizmente, haja gente muito boa, que tem bons pensamentos, e, infelizmente, tem gente muito ruim, que tem pensamentos bestas, isso não é. Agora, o que é tolerância? Tolerância não é que tudo dá na mesma. Tolerância é que precisamos ser capazes de não proibir o outro, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a sua opinião seja errada, porque senão voltaremos... Isto já aconteceu muitas vezes ao longo da história. Os hugonotes, a noite de São Bartolomeu, quer dizer, voltaremos a matar-nos uns aos outros, né? Voltaremos ao estado do o homem é o lobo do homem. Toda a teoria do Leviatã, do Hobbes, é precisamente isso. Olha, então, para a gente não se matar, vamos fazer o seguinte. E aí inventa um negócio que também é um bicho-papão, né? Também isso não é solução, né? Agora, o John Locke ou o Voltaire, me parece que são pessoas sensatas, como formas de solução. Que é assim, eu não posso exigir que todo mundo pense de uma mesma forma. Puxa, e o cara que pensa desviado, como diria o Foucault? Então, temos de tolerar, tem que existir espaços de tolerância. Temos que conseguir uma convivência pacífica. Eu não posso querer que todo mundo pense que nem eu. E eu posso, sim, escutar o outro e dizer, olha, não estou de acordo. E não tem nenhum problema, para isso temos uma democracia. Eu voto numa democracia. E não é que quem ganha impõe o seu sistema para quem perde. Isso seria terrível. A democracia temos muitas opiniões diferentes, agora quem vai mandar aqui foi quem ganhou. Mas esse triunfo não implica o cancelamento do resto, e vice-versa, né? Agora ganha o outro, então, que era o que aconteceu entre católicos, anglicanos e puritanos, na Inglaterra. Por isso que deu Hobbes. Porque quando o Henrique VIII
impôs o anglicanismo, depois chega a Maria Tudor, impõe o catolicismo e assim, agora vai ser todo mundo do meu jeito. Quer dizer, isso não se pode fazer com o ser humano. Não é assim, não, agora você vai ver como é que vai ficar, você vai ter que comer da minha mão. Isso não é, mesmo que a gente ganhe, isso não é democracia. Então, o Voltaire me parece que foi muito importante para a Europa, porque ele, vamos dizer assim, ele não estava em nenhum lugar. Ele não estava em nenhum lugar, não era nem católico, nem protestante, não estava em nenhum lugar. Ele era Voltaire. E o único que ele queria era viver em paz. Dá para construir sociedades assim. Já construímos sociedades tolerantes. Agora, dói muito, acho que dói muito, e é uma tarefa, a mesma coisa que a justiça, é uma tarefa que não acaba nunca. E mais agora com as mídias sociais, isso ficou bem prejudicado. Há uma dificuldade maior, sem dúvida. Sim, você toca num ponto que é muito importante, que esses iluministas, eles vão justamente defender a questão da liberdade, como John Locke. E, de fato, parece que nos tempos recentes, com toda a desumanização e todos os processos, principalmente esses processos mais próprios do nosso tempo, como as redes sociais, a tecnologia, tem cada vez mais desencadeado ou retirado da sociedade o espaço da tolerância, o espaço É, do diferente. Então, claro, como você falou, eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente, que não significa concordar, não significa aceitar, muito menos exato. aceitar a questão Se criminosa, não é respeitar não nada é disso. concordar, é respeitar. Eu Exato. não É, concordo, pois é. mas eu te respeito, né? E E os aí depois debates a têm que gente ser vai para a colocados. votação, né? Na eleição, vamos ver quem ganha, né? Sim, a maioria que tiver com determinado projeto é aquela que vai Exato. ganhar. Muito bom. Inclusive, me lembrou, quem quiser, quem estiver nos ouvindo aí, quiser ler, um livro de literatura do Rafael, que é o Intolerância. Então, fiquei aqui lembrando um pouco sobre tudo que está escrito ali. Acho que É um romance interessante o para os autor tempos falando, mas atuais. de fato é um romance que perpassa bastante das questões que nós estamos colocando aqui, dos debates da academia, a importância Uhum. desses espaços de tolerância, a construção de diálogos, ainda mais É. para a sociedade. E aproveitando, já encaminhando um pouco para o final, nas nossas últimas questões, vamos falar um pouquinho da contemporaneidade. Atualmente, Rafael, qual que você vê que é o maior desafio na justiça e será que tem algum caminho que nos ajuda a superá-lo? Assim? Eu sei que é uma pergunta ampla demais. Essa é complicada. Então, o maior desafio, olha, eu sei que eu vou correr o risco de ser cancelado, mas eu acho que o maior desafio é o perdão. E te falo isso porque eu cada vez olho mais. Estou falando em termos de justiça, estou falando em termos de processos, né? Quer dizer, já são muitos anos temos de ter muito cuidado para que a justiça não seja uma vingança, né? Quer dizer, toda a teoria da justiça, do Estado, né, começa como tirar a vingança do particular e transformar essa vingança em justiça pública. Mas também é preciso ter cuidado para não transformar, que é o que acho que está se acontecendo, e o Paulo Prodi fala isso mais para o fim do seu livro. O que está acontecendo agora é que uma vez que você assalta o poder do Estado, você toma como se fosse próprio, né? Você toma como se fosse próprio o poder do Estado, às vezes o que se desencadeia é um processo de vingança justificado pela justiça, né? Então, eu diria assim, eu não sei como fazer, tá? Mas eu colocaria como, e acho que é um tema que o nosso grupo pesquisa, né? Porque isso aparece claramente no século XVIII, eu acho que é um desafio como algo que precisa ser discutido e tentado, é a questão do perdão. E eu te falo isso porque eu sou espanhol, a ETA é um movimento terrorista do povo basco, né? E agora, isso é um problema na Espanha que está tá abrindo cicatrizes, está abrindo feridas, né? As minhas também, porque na minha terra, eu lembro disso ainda, né? Foram assassinados duas pessoas, dois deputados andaluzes, pela ETA. Não tinha nada a ver. E aí eu vou perdoar?
Eu lembro, eu passo, toda vez que eu vou para Sevilha, a minha terra, eu passo por uma rua onde está assim, não perdoamos. E é difícil tomar uma posição, porque disso já se passaram 30 anos. Então, até quando? Né? Quanto você quer ser justo? A ideia do século XVIII, o perdão estava incluído na justiça. Século XXI, a gente coloca isso como duas coisas. Na justiça é pena, punição. Sim, sim. Muitas vezes, sim. Mas o desafio, eu acho que é o perdão. Encontrar os caminhos para o perdão. Mas isso fica para você que é mais jovem. Eu simplesmente estou fazendo uma teoria. Uma buchinha dessa só? Rafa, muito interessante isso que você colocou. Eu acho que realmente é super desafio. E pensar sobre isso é talvez um dos desafios que o CEPRO, nosso Centro de Oh, Pesquisa aproveita e em faz um doutorado. Probabilismo e Retórica Jurídica, tenha. Quem sabe? Vamos ver, né, os próximos caminhos da vida. Muito bom. E aproveitando que nós estamos falando, então, sobre questão de futuro, como que você vê o futuro da justiça? E você já comentou um pouquinho do papel dos historiadores nessas novas produções, mas como que você vê esse futuro da justiça e o papel dos próprios historiadores no debate para os O futuro próximos da anos? justiça agora, É, tem que ser. da história da justiça, ou da justiça, da história da Da justiça, história da justiça, isso. eu acho que agora mesmo acho que está sendo um caminho promissor, né? Ou seja, de alguma maneira houve um momento importante, né, dos anos 70, 80, 90, né, quando se falava da América, do Brasil, era sempre o antigo sistema colonial, né? Mas, como eu já falei no começo, né, quer dizer, agora realmente se tentam outras coisas, se experimentam outras coisas, não se fala tão genericamente, não se fala de Brasil, América Latina, né? Normalmente você vai, né? Eu estou orientando agora, daqui a pouco vão defender duas doutorandas, né? A Maria Ângela e a Elaine, quer dizer, pela USP, vão defender processos jurídicos, processos criminais em Buenos Aires e em Lima, né? Então, eu acho assim, se é para a gente tentar alguma coisa nova, alguma coisa promissora em história da justiça, precisa ir atrás realmente dos processos criminais, pelo menos criminais, ou processos civis, quer dizer, onde se possa verificar como é que era dada a sentença, né? Como é que era essa dinâmica de poder, de ideologia, de teologia, de filosofia, como é que tudo isso, de moral, né? Como é que tudo isso resultava numa sentença. Eu acho que se a gente procurar ir por esse caminho, né, e a gente não se assustar com estudar teologia, moral, e não se assustar com estudar filosofia, eu acho que é um bom caminho de pesquisa, sem dúvida. Ótimo. Para a gente, então, se dirigir ao final, Rafa, quais que são seus projetos futuros em relação à história da justiça e o que que os leitores, os ouvintes, podem esperar de você aí para os próximos? Tem algum spoiler para a gente? O que pode esperar, não sei, melhor que não espere muita coisa, Puxa vida. mas o meu projeto mais imediato, você conhece, já falamos disso daí, é realmente fazer um livro, escrever um livro para o próximo ano, se for possível, publicar, que seja América Probabilista, ou seja, que realmente, pelo menos, a gente consiga colocar para o público, né, o trabalho de quase 20 anos, né, quer dizer, o que significou isso que eu falei antes, né, o fato de que durante quase 200 ou 300 anos tenha havido na América teólogos e juristas com uma visão probabilista da vida, né? Acho que essa visão corre o perigo de se perder, né? Quando você estava falando da intolerância, né? Quando a gente fica olhando um pouco como é que se processam as coisas nas redes sociais, né? Você fala, puxa, mas isso aqui não é a única opinião, né? Existem muitas opiniões sobre um único tema, existem muitas opiniões, algumas serão melhores, outras serão piores, outras serão mais ou menos melhores. Essa pluralidade, esse respeito à pluralidade,
de opiniões, eu acho que é marca registrada da América. Sinceramente, eu estou convencido disso. Mas acho que se pode perder, né? Também acho que se pode perder, né? Então, eu gostaria, se é para assim, bom, proximamente, o que vai ser? Então, eu gostaria poder escrever esse livro, né? Até com todos os que estão no meu grupo de pesquisa, você incluído, então, de tal maneira que haja pelo menos algum ponto de apoio sobre algo que se pode perder, que é essa convivência, não digo pacífica no sentido de quieta, tranquila, né? É uma convivência sempre um pouco tensionada, isso faz parte da vida, mas é uma convivência respeitadora das opiniões, né? Isso eu acho que sempre foi, esse foi um trunfo, né, da América, realmente, né? Acho que eu gostaria de que fosse isso. Eu também, viu, Rafael? Estamos aí nesse, então, para aqueles que estão nos ouvindo e que nos acompanharam até aqui, eis o nosso spoiler, quem sabe logo menos um livro sobre a história da América probabilista. O Vamos século ver se dá tem esse certo. desafio. Vamos lá. Então, muito obrigado, Eu Rafael, muito imagino, eu obrigado que a agradeço a todos paciência. aqueles que ouviram a gente aqui no IHSHG. E se você quiser, Rafa, deixar alguma mensagem para aqueles que se interessam por história da justiça, para que estão nos ouvindo, fique à vontade. Não, é simplesmente se realmente você se interessa pela história da justiça, vá em frente. É muito, muito animador. Bom, nós somos suspeitos para falar, mas eu concordo, é muito, muito animador. Muito obrigado a todos. Tá bom. Muito obrigado, Júlio.